Salve, salve galera, aqui quem lhes fala é o professor Marcelo Sampaio e hoje a gente vai falar sobre acentuação gráfica, uma matéria que é muito cobrada no concurso da Escola de Sargento das Armas, do EGS. Se você quer ser sargento das Forças Armadas, vem comigo, que a gente vai falar sobre um assunto que todo ano cai, beleza? Vamos falar sobre, acentuação gráfica, beleza? Tá vendo aí? Acentuação gráfica, professor Marcelo Sampaio, como eu já me apresentei. Vamos começar a trabalhar. E aí, gente, esta matéria todo ano costuma ser presente em concursos militares, tá? A gente tem que ter a nossa atenção, o nosso foco voltado para ela. Vamos lá, vamos falar sobre acentuação gráfica primeiramente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que nem sempre, né, o conhecimento que eu tenho que ter é só sobre a colocação do acento. Dá uma olhada aqui comigo, há apenas dois acentos gráficos na língua portuguesa, que é o agudo e o circunflexo. E tio, Marcelo? Tio não é acento, tio é sinal nasalizador. O tio apenas mostra pra gente na grafia que aquele som ele sai pelas cavidades nasais e não pela cavidade oral, tudo bem? Então tio é só sinal nasalizador, beleza? Combinado? E aí, sobre esses dois acentos que a gente tem, o agudo e o circunflexo. O agudo serve para pronúncias abertas e o circunflexo para pronúncias fechadas. Então a gente primeiro vai combinar isso. Os dois únicos acentos da língua portuguesa que marcam sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, a gente vai aprender isso, são agudo e circunflexo. O tio é sinal nasalizador. Perfeito? Tudo bem? Mas antes de nós falarmos do foco principal da matéria, que é saber quando usar o agudo e quando usar o circunflexo, a gente tem que saber sobre tonicidade. O que é tonicidade, Marcelo? É saber a posição da sílaba mais forte. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui comigo. Olha só, presta atenção aí. Acentuação gráfica, mas antes de falar sobre acentuação gráfica, a gente vai falar sobre acentuação tônica, como você pode notar aí. Perfeito? Show? Vamos nós. Vamos começar. Voltando o slide aqui. Show, agora foi. Vamos lá. Olha só, acentuação tônica. Marcelo, do que se trata uma acentuação tônica? Toda vez que você ouvir falar de tônico, tonicidade, tem a ver com a sílaba mais forte. Então, a primeira coisa que a gente vai combinar é o seguinte, olha só. A sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela só pode recair sobre as três últimas sílabas da palavra. Não importa se a palavra tem 9 sílabas, se a palavra tem 15 sílabas, se a palavra tem 7 sílabas, a sílaba forte sempre vai recair sobre as três últimas, tudo bem? E a gente vai combinar o seguinte, a última a gente vai chamar de primeira, tudo bem? A penúltima a gente vai chamar de segunda e a antepenúltima a gente vai chamar de terceira. A gente vai fazer uma análise de trás para frente. Quando a sílaba forte for a última, nós chamaremos a palavra de oxítona. Já vai gravando aí. Provavelmente seja uma classificação com a qual você já esteja habituado, pois já ouviu falar na escola, no curso preparatório. Então, a primeira sílaba mais forte, isto é, a última sílaba daquela palavra, chamar-se-á oxítona. Agora, se estivermos falando da segunda de trás para frente, isto é, a penúltima sílaba da palavra, estaremos dizendo que essa palavra é, olha só, agora vai, essa palavra é, só um minutinho, paroxítona, beleza? Paroxítona vai ser a penúltima sílaba forte, tudo bem? E quando for a antepenúltima, quando for a terceira de trás para frente, estaremos lidando com uma palavra proparoxítona. Proparoxítona. Então são classificações que a gente sempre ouve falar, né? Mas às vezes se você faz uma análise de frente para trás, você vai errar isso daqui. Então a análise é sempre feita, de trás para frente, tudo bem? A última é oxítona, a penúltima é paroxítona, segunda de trás para frente e a antepenúltima é proparoxítona, a terceira de trás para frente. Então, combinado, galera? Beleza? A gente vai fazer dessa maneira, sempre de trás para frente, para que não haja nenhum tipo de confusão. Tudo bem? Última, oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Vamos falar sobre isso? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha só, hein? Olha só, vamos lá. Tô aqui.
Quanto à tonicidade, e eu falei para você que todas as vezes em que você ouvir falar de tonicidade, eu estarei falando de sílaba tônica, de sílaba mais forte, as palavras se dividem em, né? A gente ainda não está falando, gente, sobre acento agudo e acento circunflexo. Estamos falando sobre a posição da sílaba mais forte. A gente precisa introduzir este conteúdo de posição da sílaba tônica para que nós consigamos entender os conceitos de oxítona, paroxítona e proparoxítona, para que aí sim a gente consiga saber quando ou não efetuar a colocação do acento gráfico junto à palavra, seja agudo, seja circunflexo. Vamos lá então, ó. Aqui já elucida o que eu mostrei ainda há pouco para vocês, ó. Oxítonas, última, que a gente vai chamar de primeira, de trás para frente, tudo bem? Tranquilo? Paroxítonas, ó. Penúltima é a segunda de trás para frente e proparoxítonas, antepenúltima, é a terceira de trás para frente. Belezinha, galera? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza? Então, ó, 2 acentos na língua portuguesa só, agudo e circunflexo. E tio, Marcelo? Tio é sinal o quê? Nasalizador. Se for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Segue comigo aqui, vamos continuar. Vamos lá. Pegou? Pegou que é de trás pra frente? Isso aqui é importante, tá, gente? Ó, primeira é a última, segunda é a penúltima, terceira é a antepenúltima. Vamos em frente, olha só. Ainda falando de acentuação tônica, perceba, oxítonas, a última sílaba é a mais forte, como a gente já tinha combinado. Lembra que a gente combinou? Que a última sílaba é que vai ser a mais forte quando a palavra for oxítona? Tudo bem? Vamos dar uma olhada então como isso vai acontecer. Olha só. Hotel. O primeiro passo para que eu saiba identificar a sílaba tônica da palavra é efetuar a separação gráfica deste vocábulo. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Hotel. Como é que a gente vai ter esta relação? Olha só. Hotel. Eu sempre, para facilitar a tua vida, né? Eu sempre faço com que você coloque uma espécie, olha para mim aqui, uma espécie de acento virtual na sílaba. Por exemplo, ó, vamos utilizar do quadro aqui. Hotel. Onde você vai colocar, né? Tenta colocar um acento virtual em cada sílaba. Como é que eu falo? Hotel ou hotel? Você aí de casa respondeu pra mim o quê? Hotel, certamente. O tel é mais forte. Percebe que é a última? Percebe que é a primeira de trás pra frente? Vamos chamar essa palavra de quê? Oxítona. Então, Marcelo, mas eu tenho dificuldade em saber qual vai ser a posição da sílaba tônica. Já tentei de tudo, já chamei no portão, já viu esse bizu? Chamar no portão. Bem, trabalhe com os recursos que você tem, mas eu prefiro fazer a separação silábica e tentar testar em cada sílaba para ver se ela de fato é forte. Hotel ou hotel? Hotel. A última é mais forte, a primeira de trás para frente. Trata-se, portanto, de uma palavra o quê? Oxítona. Vamos voltar, volta aqui comigo, olha só. Armazém. Vamos ver como é que funciona então. Armazém. Vamos separar. Opa. Agora vai. Agora foi. Armazém. Vamos olhar para a sílaba tônica, hein? Mesmo teste que a gente vai fazer. Como é que eu falo? Armazém, armazém ou armazém? Armazém. A forte é a última. É, portanto, novamente, uma palavra oxítona. Agora, percebeu o seguinte? Hotel é oxítona, armazém é oxítona. Hotel não tem acento, armazém tem acento. Isso já nos leva imediatamente a uma conclusão lógica. Qual é essa conclusão, Marcelo? Toda palavra vai ser acentuada graficamente na língua portuguesa? Vai levar acento agudo e circunflexo? Não, nem toda palavra vai levar acento agudo e circunflexo. No entanto, gente, o nosso objetivo principal é saber quando colocar este acento agudo e este acento circunflexo. A acentuação gráfica tem uma regra. A gente vai conhecer esta regra para poder pontuar o vocábulo que possui ou não possui acento. Mas toda palavra tem acentuação tônica. Então nem toda palavra tem acento gráfico, mas toda palavra tem acento tônico. Qual a diferença, Marcelo? Acento gráfico é agudo e circunflexo. Acento tônico é sílaba tônica, é sílaba mais forte. E isso toda palavra tem. Combinado? Vamos voltar aqui comigo, olha só. A outra palavra que a gente vai analisar é essa aqui, ó. Prejudicial. Lembra que eu falei que a sílaba forte só pode recair sobre as 3 últimas da palavra? Vamos analisar então, olha só. Como é que eu falo? Prejudicial, fica ruim. Prejudicial
ou prejudicial? Percebeu a diferença? Prejudicial. A sílaba forte é a última. De novo, palavra oxítona. Ah, Marcelo, mas não há acento. Não importa. O principal não era haver acento. Algumas palavras serão selecionadas aqui para haver ou para não haver acento. Mas a gente está falando de acentuação tônica, a gente está falando de sílaba forte e toda palavra tem acentuação tônica, tem sílaba tônica, tem sílaba mais forte. Olha só. Cafés. Cafés. Como é que eu pronuncio? Vamos fazer aquele teste virtual de colocar um acento tônico em cada sílaba? Como é que eu falo? Cafés ou cafés? Cafés, percebeu? A sílaba forte é a última. Novamente estou trabalhando com uma palavra oxítona, só que agora há acento, né, gente? Fica mais fácil de saber que ela de fato tem aquela tonicidade. E aí vamos falar sobre essa palavra aqui, gente, ó. Eu rio porque muita gente erra essa palavra. Vamos lá, olha aqui pra mim. Cateter. Cateter, polêmico. Muita gente fala catéter, sobretudo quem trabalha com saúde, sempre ouve falar catéter, mas o correto é cateter, tudo bem? Eu me lembro, eu sempre conto essa história em sala de aula, que eu fiz uma intervenção cirúrgica, eu disse que a parte mais dolorosa dessa cirurgia foi o quê? Ficar ouvindo catéter toda hora, era médico, era instrumentadora, era enfermeira, todo mundo falando catéter, mas porque a galera de fato acha que é catéter, já aprendeu assim, tá? Mas você que está se preparando para o concurso, você que tem o objetivo de colocar a sua farda, de conquistar a sua nomeação, você tem que lembrar que não é catéter, é como? Cateter, tudo bem? Cateter. A partir de hoje, você não erra mais. Volta aqui comigo, olha só. Como é que eu pronuncio essa palavra então, Marcelo? Cateter. A última sílaba é que é a mais forte. Existem outras palavras cuja tonicidade gera dúvida, tudo bem? Vou falar de algumas oxítonas aqui pra gente, olha só, presta atenção aí. A palavra Nobel, por exemplo, muita gente fala que é o prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, na verdade Nobel é inglês, a pronúncia em língua portuguesa existe e trata-se de Nobel. A última sílaba é que é a mais forte. Mesma coisa, e Marcelo, deu ruim. Nunca mais você fala assim, meu querido, ruim não dá. É ruim, deu ruim, a última sílaba que é a mais forte e também será uma palavra oxítona. Sim ou não? Fala comigo, tranquilo, beleza? Vamos voltando aqui então. OBS número 1 da oxítona, do que se trata, Marcelo? Para ser oxítona, a palavra deve ter no mínimo 2 sílabas. O que isso quer dizer, gente? Ó, olha pra mim aqui. A gente vai falar sobre tieteteca, tá? Lá na escola, ensino fundamental, o que a gente aprendia? Que quando há na palavra apenas uma sílaba, ela vai ser um monossílabo. Quando houver nela 2 sílabas, dissílabo. Quando houver, no entanto, 3 sílabas, trissílabo. 4 ou mais, a gente vai chamar de polissílabo. Tudo bem? Beleza? Então, perceba comigo. Eu só posso começar a classificar a tonicidade de uma palavra se no mínimo ela me apresentar 2 sílabas. Porque se ela me apresenta só uma sílaba, ó, vou pegar um exemplo aqui do quadro. Se eu pego a palavra mês, por exemplo. Gente, tem como saber se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima? Não há como saber, porque só há uma, né? Então, esse cara aqui, sendo um monossílabo, aguarda aí, segura a onda. A gente vai falar sobre monossílabo daqui a pouco, tudo bem? Mas os monossílabos, eles não se enquadram na regra nem de oxítona, nem de paroxítona, nem de proparoxítona, beleza? Os monossílabos têm uma regra à parte e a gente vai falar sobre isso. Então, para a gente começar a olhar a palavra como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, no mínimo 2 sílabas. Fechou? Volta aqui comigo, olha só. Vamos lá. Vamos dar uma olhada, então, nas paroxítonas. Vamos falar sobre elas, ó. Quando a gente tem paroxítona, ó, lembra que a gente combinou? Última, primeira de trás para frente, oxítona. Penúltima, segunda de trás para frente, paroxítona. É isso que está rolando. Olha só, a penúltima sílaba é a mais forte. Novamente trouxe uma palavra que pode te gerar uma certa polêmica. Trata-se da palavra rubrica. Rubrica. E muitos falam por aí como: ah, me dá aí a sua rúbrica. Me dá aí a sua rúbrica. Não rola, gente. É rubrica. Esta palavra, ela é paroxítona. A sílaba tônica dela é o bri, e por isso que não há acento nela. O que você vai conhecer mais tarde, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Se esta palavra tivesse como pronúncia rúbrica, ela deveria ser acentuada, e ela não é acentuada. O correto não é rúbrica, o correto é rubrica. A segunda sílaba é que é a mais forte. Tudo bem? Beleza? Ah, Marcelo, mas olha só, olha pra mim.
Não há acento nela. Não tem problema, meu querido. A gente está falando ainda de acentuação tônica. A gente ainda está falando de acento de sílaba mais forte. Daqui a pouco, imbuídos desse conhecimento de tonicidade, é que a gente vai saber quando aplicar cada regra proxítona, paroxítona e proparoxítona. Mas primeiro a gente tem que fazer esta introdução para que você consiga compreender o resto da matéria. Tudo bem? Vamos voltar aqui, olha só. Repórter, vamos separar a sílaba. Repórter. Vamos lá. Vou esclarecer aqui para ficar melhorzinho. Repórter. Vamos lá, fazer aquele teste, né, que a gente fez sobre colocar um acento tônico em cada sílaba para ver como é que ela soa melhor. Vamos lá. Vamos colocar no re. Eu falo repórter. Eu falo repórter. Claro que não, né? Eu falo repórter. Também não. Eu falo repórter. E neste caso, meus queridos, há o acento, né? O acento nos ajuda a saber qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte, mas cuidado, nem toda palavra apresentará o acento gráfico para te ajudar, tudo bem? Vamos lá. Olha a ciência, vamos separar essa palavra aqui, ó. Ciência. Ciência. Acento virtual em cada sílaba. Eu falo ciência, não falo. Eu falo ciência, também não. Eu falo ciência, tudo bem? A segunda sílaba é que é a mais forte. Trata-se, portanto, de uma palavra paroxítona. Vamos lá, vamos continuar a nossa análise. Látex. Látex. Eu falo latex? Não falo. Eu falo látex. O acento está na segunda de trás para frente. É, portanto, também uma palavra paroxítona. Última, primeira de trás para frente, oxítona. Penúltima, segunda de trás para frente, paroxítona. Antepenúltima, terceira de trás para frente, proparoxítona. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Olha só. Vamos falar de outras palavras aqui que acabam gerando esta dúvida também em vocês. Então, rubrica é uma delas que a gente já viu, né? A gente não fala rúbrica, a gente tem que falar rubrica. Vou trazer outra, olha só. Ele bateu o seu recorde pessoal. Meus queridos, esta palavra aqui, ela deveria ser pronunciada como recorde. Recorde. Isso porque recorde é da língua inglesa, tá? Recorde é inglês. Recorde, existe uma palavra na língua portuguesa que já trata, já carrega esse sentido semântico de meta, né? Bater o seu recorde. No inglês é recorde, no português, recorde. A sílaba forte é a segunda de trás para frente, perdão. Trata-se então de uma palavra paroxítona, tudo bem? Recorde, rubrica e não recorde, e não rúbrica. Vamos voltar. Voltar aqui então. Vamos lá, foi? Tranquilo? Vamos aqui para as outras classificações então. Vamos aqui para as palavras proparoxítonas. Vamos falar sobre a antepenúltima sílaba, a gente já tinha visto isso, tá? A antepenúltima sílaba é a mais forte. A antepenúltima sílaba, e a gente combinou que ela vai ser a terceira de trás para frente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Alibi. Como é que eu pronuncio? Faz aquele macete do acento virtual em cada sílaba. Eu falo álibi, eu falo alibi ou eu falo alibi? Falo álibi. A sílaba forte é a terceira de trás para frente. Tudo bem? Ômega, olha só. Ômega, acento virtual de novo. Eu falo ômega, eu falo ômega ou eu falo ômega. Percebeu? É a terceira de trás para frente que é mais forte. Trata-se então de uma palavra proparoxítona. E eu gostaria de chamar a tua atenção para outra coisa. Observa que aqui na primeira palavra, em álibi, o som da sílaba forte foi aberto. Álibi. Aqui na segunda palavra, o som da sílaba forte, do O, foi fechado. Eu não falo ômega, eu falo ômega. E isso nos mostra justamente o que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que o acento agudo traz uma pronúncia aberta e com o acento circunflexo traz uma pronúncia fechada. Mês, tudo bem? Nômade, beleza? Agora se eu falo Amapá, eu tenho uma acentuação aberta, eu tenho acento agudo e para fechadas, circunflexo. Vem comigo. Vírgula, vamos separar. Vírgula, vai no acento que a gente coloca em cada sílaba. Como é que eu falo? Vírgula, não rola.
Eu falo vírgula? Também não. Eu falo vírgula. A sílaba forte é a terceira de trás para frente. Tenho, portanto, uma palavra proparoxítona. Sim ou não, gente? E aqui, ó, no finalzinho, cônego. Cônego. Mais uma vez, acentuação gráfica com o acento circunflexo, mostrando que esta palavra tem uma pronúncia não aberta, mas uma pronúncia fechada. Tudo bem? O que você percebeu em comum em todas essas palavras aqui? E aí vou tentar adivinhar, vou fazer uma mentalização. O que você respondeu? Volta lá, Marcelo. Vou voltar. O que as palavras têm em comum? Analisa para mim. Todas elas são acentuadas. Todas elas têm acento, seja agudo, seja circunflexo. Então já anota no teu coração? Pode ser? Proparoxítona. Vamos colocar aqui, ó. Todas são acentuadas. Já guardou. Já é bizu de acentuação gráfica. Sim ou não? Vamos lá. E aí, ó, vocês lembram que eu tinha falado para vocês que os monossílabos, eles têm uma regra um pouquinho diferente? É isso justamente que vai acontecer. Monossílabo são palavras de uma sílaba. Dissílabo, 2 sílabas, trissílabo, 3 sílabas e polissílabo, 4 ou mais sílabas. Vamos falar isso aqui então, meus queridos. Os monossílabos se dividem em átonos e tônicos. Qual é a diferença? Olha só, olha para mim aqui. Na minha época de aluno, né, na minha ignorância, o que eu achava disso aqui? Toda vez que eu ouvia falar de átono e tônico, eu pensava em fraco sendo átono e o tônico sendo forte. O que não deixa de ser verdade, tá? Mas aqui a gente tem que fazer um outro tipo de diferenciação para nós conseguirmos saber quando vai ser átono e quando vai ser tônico. Volta para cá, vamos lá. Olha só, os átonos eles não podem ser acentuados, tá? Então já começa por aí. Eles não levarão acento, independentemente de regra. Ah, Marcelo, mas encaixou na regra. Encaixou na regra, mas se é átono, não leva acento. E o que serão, né, monossílabos átonos? São palavras que não têm uma unidade de sentido quando elas são colocadas sozinhas numa frase, por exemplo. Você percebe que o me, o te, que são pronomes oblíquos átonos, sozinhos não fazem sentido. Olha pra mim, se a pessoa chega pra você do nada e fala assim, ó, me, faz sentido? Claro que não, tá maluco, tá doidão? Não vai fazer sentido, volta pra cá. Então, ó, me e te não fazem sentido sozinhos, são monossílabos o quê? Átonos, porque não possuem uma independência fonética a ponto de apresentarem sentido sozinhas na frase. Com, mesma coisa. Agora, se eu falo ligue-me, se eu falo liguei-te, se eu falo falei com ela, aí eu passo a ter sentido. Mas aí eu tenho que contextualizar essas palavras. Tudo bem? Beleza? O mas também. O mas me dá um sentido adversativo. Quando nós estivermos lá falando sobre conjunções, a gente vai ver que o mas, ele é uma conjunção adversativa. Só que ele só pode imprimir esse significado adversativo se ele estiver numa frase. Mas, do nada, não faz sentido. Agora, caí, mas não me machuquei. Coloquei dentro de um contexto e aí sim eu vou ter esta semântica. Beleza? Então, monossílabos, palavras de uma sílaba que não apresentam significado sozinhas, esquece. Não vão ser acentuados por serem monossílabos átonos. E os átonos não poderão, em hipótese alguma, receber acento. Vamos voltar. O e a, que podem ser também artigos, que podem ser pronomes oblíquos átonos, tudo bem? Também não fazem sentido sozinho, precisam de um contexto maior para receberem acento e para fazerem sentido, né? Então vamos aqui, ó. Monossílabos tônicos. Esses sim, ó, são acentuados com certeza. Por quê, Marcelo? Porque eles apresentam autonomia fonética. Isto é, sozinhos numa frase, eles conseguem passar uma ideia semântica, eles conseguem trazer um significado para nós. Observa, pão. Olha pra cá, pão. Mas, qual o sentido de pão? E aí você deve estar dando aquela resposta, a pior que eu poderia ouvir, que pão é pão, né? Mas não é isso que eu estou perguntando, não. Tenta me enrolar, pelo menos, né? Pão é alimento feito de trigo, tá? Pão é massa, sei lá. Mas pão, quando eu falo pão, você consegue pensar num elemento, você consegue criar uma imagem para aquilo. Então é sinal de que possui um significado, uma semântica, né, própria, sem uma necessidade de um contexto maior. Então monossílabo tônico. A gente vai classificar átono e tônico desta maneira. Volta para cá.
Olha só. Mês, significado próprio, período do ano que vai de 28 a 31 dias. Eu consigo imprimir significado só por aquela palavra. Monossílabo, tônico, não obstante, ela recebe acento circunflexo. Ela pode ser acentuada, mas cuidado, tá? Não são todos os monossílabos tônicos que levarão acento gráfico, não. Eles serão selecionados pela regra que daqui a pouco eu vou te mostrar. Vamos lá. Mal, bom, mal conotação negativa, bom conotação positiva. A gente consegue saber o que alguém quer nos dizer apenas por essas palavras, sem um contexto maior. Mal, você já vira ali a cara e já fala, pô, não é muito legal não, mal, hein? Bom, você já sabe que é algo que você pode se aproximar. Então a gente consegue imprimir significado somente por aquelas palavras, beleza? Vamos lá. Pá. Pá de lixo, né? Pá de coveiro, pá de cavar. Enfim, a gente consegue também passar significado por meio dessa palavra. Não à toa, ela possui acento gráfico, ela pode ser acentuada. Lembrando, átonos e tônicos. Átonos não possuem autonomia fonética, por isso não possuem uma significação própria, tudo bem? Beleza? Sozinhos. E os tônicos possuem essa autonomia fonética, portanto, podem imprimir significado sozinhos numa frase. Beleza? Nem todos os tônicos vão ser acentuados, tá? Nem todos os tônicos vão ser acentuados. A regra de acentuação gráfica a gente vai ver no outro vídeo. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!